Olá! Bem-vindos mais uma vez nesse momento de conversa. Aqui Bruna Manhado, psicóloga e terapeuta de família, neuropsicóloga, e vim trazer hoje um assunto bem interessante, que é o jogo interior. Timothy Gowry, professor de tênis, desenvolveu algumas técnicas de coaching baseado nos jogos, na observação dos seus alunos, que tem sido utilizado não só para competições, mas para a vida. Então, por isso eu vim compartilhar e você tire proveito para aquilo que faz sentido para você. Ele identificou que nos jogos de tênis, apenas 30% do tempo era dedicado ao movimento com a bola. E 70% do tempo era observar o companheiro, aliás, o adversário, estudar o adversário, planejar suas jogadas e trabalhar com o seu interior. E então ele entendeu que neste jogo, nessa competição de tênis, haviam dois jogos. Um jogo exterior contra o adversário, contra aquele que estava do outro lado da quadra, e um jogo interior, que era um jogo que se passava na mente do jogador. Tudo aquilo que ele pensava, tudo aquilo que ele sentia, todas as emoções que afloravam durante o jogo. E aí ele vai entender que esse processo, durante o jogo interior, que demandava 70% do tempo dedicado ao jogo, à competição, permitia que dentro desse jogador houvesse um processo que, se ele conseguisse aproveitar ao máximo, ele poderia utilizar para desenvolver o seu autoconhecimento. Por quê? Como? Nossa, quais recursos eu tenho para lidar com este adversário? Que recursos eu tenho para lidar com essa situação da vida? Isso depende muito de quanto a gente se conhece. E também havia um momento que a pessoa precisava usar de autossuperação, ou seja, ele tinha um adversário muito mais capaz que ele, um adversário que era desafiador, um oponente difícil, o que promovia, que poderia promover o quê? Um movimento de render-se, de não lutar, ou um movimento, não, eu quero aprimorar, eu quero desenvolver, quero criar novas habilidades, novos recursos para poder vencer esse oponente. E aí, utilizava-se o autoconhecimento, unido à autossuperação, e a pessoa tem um crescimento mental. Ele entendeu isso, que durante o jogo era dessa forma, e assim também é na vida. Se a gente, na hora que a gente lidar com situações difíceis, a gente entender quem nós somos, o que a gente tem aqui guardado na nossa caixinha de recursos, né? Caixinha de ferramentas que eu falo, para agir nesse momento da vida. E se desenvolver, a gente vai estar se superando sempre, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. E é isso que eu amo. É esse o meu trabalho, desenvolver pessoas. E aí ele entendeu que mesmo que os meninos no jogo de tênis tivessem um coach, né? Um treinador, que ele precisava ajudar esses alunos a desenvolverem as suas próprias capacidades de aprendizado, porque lá na hora do jogo ele não estaria junto. Ele precisava desenvolver a capacidade deles pensarem por si só, criarem recursos através daquilo que eles estão vendo, analisando, sentindo, para lidar com aquela situação de jogo. E aí ele pegou e começou a entendeu, né, na verdade, que cada um tinha algo que fazia sentido para eles.
E ele ia usando isso para utilizar no jogo. Para esse aqui, o sentido de fazer um bom jogo é ter o aplauso da mãe ali na plateia. Para esse aqui, é ele se superar, ele ser sempre melhor. E aí ele ia ajudando cada um a lidar com isso. A minha pergunta é, o que dentro de você te ajuda a superar os desafios que você tem? Quais são suas metas, seus objetivos, aquilo que te desafia a crescer, se desenvolver? Usa isso como recurso. Assim como ele ensinou lá para os aluninhos dele. Pois é, aí ele fez uma equação. Performance é igual ao potencial menos a interferência. Ou seja, o resultado do trabalho, um bom rendimento, uma boa produtividade, a performance, seria o potencial daquela pessoa, aquilo que ele já tem dentro dele. Esse é o lado mais prático, ou seja, eu não preciso desenvolver nada, vamos pegar o que tem. Esse é o lado mais fácil, porém não é o mais eficaz. O mais eficaz vem agora, que é aprender a lidar com as interferências externas. Aliás, internas. Que interferências são essas, Bruna? São os medos, as dúvidas, as crenças negativas que viriam na hora do jogo, interferindo no pensamento. A gente sabe que o tenista tem que ter uma cabeça firme. E é ali que ela ganha ou perde o jogo, né? E treinar com um bom adversário, para muitos atletas do tênis, né? A gente, nesse artigo que eu estava lendo, tem até citando alguns, fala o quanto eles se sentiam felizes de ter um adversário digno, de alto padrão, porque isso fazia ele crescer. Né? E quando esse outro se aposentava, ai que tristeza, tava tão bom, porque a gente vai se desafiando, é gostoso, porque quer crescer sempre, né? É isso, na vida, o que é que a gente pode fazer para promover mais performance? Vamos ficar só dentro do nosso potencial, aquilo que a gente já tem? Ou podemos desenvolver a nossa forma de lidar com as interferências externas? Internas ou externas? Aquelas que vêm, que nascem dentro da gente, ou uma fala de um parceiro, às vezes alguém dá um grito na quadra e atrapalha, desestabiliza uma palavra. Então isso tudo é necessário aprender a lidar, não só no jogo, mas também na vida. Como eu lido? Uma pessoa forte é aquela interiormente forte, isso é mais eficaz, porque seja qualquer situação, ela vai aprender a se desenrolar, né? A lidar com aquilo. Então pensar assim, poxa, estou passando por uma situação muito difícil, como que eu vou enfrentar isso? Que recursos eu vou usar? Vamos aprender a usar essa situação difícil para ser a nossa melhor versão. O que eu posso fazer agora diante dessa situação difícil para agir de uma forma diferente do que eu já agi até hoje? Nessa competição ou na vida? No meu trabalho, na minha família, comigo mesma aqui, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas crenças. O que eu posso fazer para superar e ser uma pessoa melhor, ser uma Bruna melhor hoje? Vamos unir aí a nossa razão e os nossos sentimentos, self 1 e self 2, rumo a nos desenvolver. Outra coisa que ele disse é que, eu lembrei agora ao final, perdoem, tá? É que ele muitas vezes convidava o aluninho a brincar, que é exatamente liberar o lado inconsciente. O racional fica pensando muito assim. E quando está muito no racional, acaba atrapalhando o lado que é natureza, o lado que é movimento, o lado que é conexão vibracional, energética. E que era preciso libertar esse lado, o self 2, que é o lado inconsciente, para que a pessoa tivesse melhor performance. Então, deixa de ser tão Caxias querer entrar no quadradinho, deixa soltar um pouquinho o seu lado inconsciente para te ajudar nas conexões da vida.
Pessoal, um abraço, até o próximo encontro. Falei demais hoje. Tchau!